Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje eu vou contar mais uma história de uma vítima do romance scam, um estelionatário em que ele utilizou uma brasileira, me procurou no Instagram e me contou toda a história em detalhes de um relacionamento de 2 anos. E nesse relacionamento ela acabou até sendo laranja para o esquema deles de lavagem de dinheiro dos golpes. Ela preferiu não participar porque foi muito recente, faz um mês apenas que ela conseguiu se desvincular deles e tá ainda com um pouco assustada pelo tudo que aconteceu. Vamos chamá-la de Ana para manter o sigilo e a segurança dela, tendo em vista que os golpistas já têm todos os acessos, como o endereço dela, como conta corrente, como os telefones, redes sociais e tudo. Mas eu vou trazer fotos, mensagens. O bom dessa história é pra gente saber quão perigoso eles são, é pra gente ficar mais atenta e não se envolver com as pessoas que a gente não conhece, não faz videochamada, confiar e se entregar e acabar no meio de uma confusão em que você nunca imaginou que estaria. Então ela me pediu que viesse aqui para dar um alerta para todo mundo, que acaba às vezes conversando só para passar o tempo, ter alguém para conversar e vai se envolvendo, até acha estranho, as histórias não batem muitas vezes, te chama de outro nome, eles se chamam de outro nome. Quando existe uma terceira pessoa nessa história, vocês vão ver que tem um advogado que também tem nomes diferentes, a mesma pessoa com nomes diferentes algumas vezes. São assuntos e histórias que quando a gente resume, fica muito claro, mas quando você está nesse relacionamento, você não consegue enxergar as incoerências, as histórias mal contadas, as histórias pela metade. Gente, uma mulher bonita, inteligente, conversa super bem. O cara foi profissional para conversar com ela. Ele não foi agressivo, ele não foi sedutor, ele não foi tão romântico. Ele foi uma pessoa normal, apenas um golpista. Seduziu de uma maneira profissional a mulher, que nós vamos chamar de Ana. Ela entrou no meu Instagram e escreveu assim: Olá! Comecei a acompanhar o seu canal e me sinto muito acolhida por todos os relatos que tenho ouvido. Ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu comigo e como eles podem virar a nossa vida do avesso. Tive uma experiência de 2 anos, envolvida de início e depois dei corda para ele. Mas quem se deu mal foi eu. Lamentável o poder de persuasão deles e suas histórias surreais. Só quem passa sabe. Quero muito participar e que a minha história sirva para as outras ficarem mais espertas. Acabo de perceber que isso ainda mexe muito comigo. Obrigado por seu espaço. Ele me abordou pelo Instagram. A princípio não dei importância, mas ele sempre muito educado, ponto principal e muito sutil nas suas palavras. Disse ser um homem maduro, morava no Texas, San Antonio, pai de uma menina de 7 anos e um menino de 11 anos, Jade e Ryan. Ao mesmo tempo, me perguntando sobre a minha vida em geral. Conforme ele abria sobre ele, eu também fazia o mesmo. Demorava às vezes para responder e ele me pediu para não deixar de verificar as minhas mensagens. Então passei a ser mais receptiva com ele. Me pediu uma foto, enviando uma dele. Disse que havia várias em meu Instagram, mas ele queria uma atual minha. Então eu enviei. Começamos a conversar no dia 19 de julho de 2019, gente. E o caso acabou agora, em setembro de 2021. Acredito que ele viu um grande potencial em mim. Estava com um familiar meu lutando pela vida no hospital após um assalto. E saindo de um relacionamento que me deixou um caco. E passando por altos e baixos com depressão do meu filho. Meu emocional estava tão vulnerável para enxergar como ele era realmente. Os golpistas, eles abordam e vão investigar a vida da pessoa. Se a pessoa demonstra que está no momento vulnerável, precisando de atenção, precisando de acolhimento, precisando de um ombro amigo, eles ficam ali e verificam potencial vítima. Posso ter o que eu quiser com essa pessoa se eu conseguir conquistá-la. E foi isso que ela tá dizendo.
ela se sentia vulnerável. Primeiro uma pessoa no hospital e ela tinha acabado um relacionamento, tava um caco, o filho em depressão. Perfeito ambiente pro golpista fazer a festa, né? Portanto, ele me dizia tudo que eu gostaria de ouvir. Toda a atenção que eu precisava, sempre foi muito preocupado comigo. Disse que era engenheiro petroquímico, mais um sinal. Lembra das profissões mais utilizadas pelos golpistas? Soldado do exército americano, médicos americanos, engenheiros. Então disse que era um engenheiro petroquímico, explicando seu trabalho e disse brevemente que viria ao Brasil. Olha só, a ilusão de que ela iria conhecer ele rapidamente. E que adoraria me conhecer pessoalmente. Sempre muito encantador nas palavras, falava de forma que eu até ria, pois falava como se tivéssemos estado juntos em algum momento na vida. Eram textos românticos, enormes que me enviava. Aquele Ctrl+C, Ctrl+V que a gente já falou disso nos outros vídeos. Eles copiam de outras histórias, do arquivo deles, que eles possuem para passar para as vítimas, e cola e manda, né? Não estava acostumada com tanto romantismo e fiquei encantada. Confesso que não foi difícil para ele me envolver. Bom, aí nesse período ele já sabia da profissão dela, dos filhos dela, da vida inteira dela. Começou a me chamar de querida e disse que não conseguiria tirar minha imagem da cabeça dele. Pronto. Aí ele disse que estava apaixonado por ela, mexeu mais ainda o coração dela. Que o dia só começava depois que ele falava comigo e me dava um bom dia e por aí vai. Lógico, disse que se havia chances comigo e eu toda derretida, disse que poderia haver essa possibilidade, mas que eu nunca havia me mantido um relacionamento à distância e ele disse que nem ele, mas que se houver confiança e sinceridade, Deus estaria abençoando o nosso amor. Outro alerta, Deus. Esses nigerianos trazem Deus pro romance na mesma hora que eles estão apaixonados por você, né? Você virou o presente de Deus deles, porque Deus preparou o relacionamento para vocês. Então já era um namoro e não demorou para que ele pedisse minha mão em casamento. Um mês, vamos casar, sem te conhecer, sem te ver na câmera, sem saber se você é uma golpista também. E ainda me seduzia, dizendo que eu seria a mãe perfeita para os filhos dele. Outro alerta, lembra que eles não têm mães? Que as crianças são sempre abandonadas ou órfãs? Ele é pai solteiro, que ele precisa de uma mãe para os filhos dele? Outro alerta. Conversamos por 2 anos e pouco, até que o bloqueei. Ele sempre inventava história estranha. Disse que a sua mulher tinha traído ele com o chefe dele, rico, e deixou ele e foi para a Alemanha. Olha que trágico, não? Mais um caso de alerta dizendo que a mulher fez alguma coisa péssima ou morreu de uma maneira grave, que ele era traumatizado. Nesse caso, ele disse que a mulher tinha traído ele e foi para a Alemanha. Mas depois, em uma outra conversa, ele disse que as crianças eram órfãs, que ficou órfã desde o último nascimento da última criança, no parto. Mas como que ela foi para a Alemanha se ela morreu no parto da outra criança? Confuso isso, né? Aí eu pergunto pra ela, mas você perdeu dinheiro durante esses 2 anos? O que aconteceu? Não perdi dinheiro. Ele queria, a todo custo, era me ajudar. Quando a pessoa tá namorando com você, mas nunca nem viu sua cara, nunca nem conversou com você numa videochamada, e começa a te encher de documento, de provas, pra tentar mostrar que eles são reais, é o golpe. Porque daí você tá embriagada de amor, não entende que aqueles documentos são provas falsas, para que você acredite naquela loucura daquele relacionamento. Ele me passou os documentos dele, para que eu passasse os meus documentos para ele. Por que ele queria os documentos dela, não é? Uma conta de moedas virtuais que sua falecida mãezinha deixou para ele. Então usaria comigo. Uau! Ele queria que ela mandasse os documentos dela para ele movimentar uma conta de moedas virtuais que a mãezinha dele, muito moderna, tinha. Falecida, deixou essa conta aí de moeda virtual para ele poder seduzir a nossa amiga aqui, Ana. Aí eu perguntei se em algum momento ela enviou fotos íntimas, ela disse que não. Nunca enviei fotos ousadas, sempre fotos de perfil apenas. Eu não aceitei dinheiro dele não, mas ele ficou ofendido com isso. Eu não sabia nada sobre esse golpe, então fui acreditando nas conversas dele, era muito convincente, tinha uma rotina de trabalho, tinha horários e tudo meio montado. Ele disse então que viria para o Brasil assim que assinasse um contrato de trabalho.
Começamos nossas conversas em julho e em agosto houve uma reunião que ele aguardava para assinatura desse contrato e pediu que eu orasse muito por tudo para que tudo desse certo. Orasse, Deus, lembra? Ficar trazendo Deus pro relacionamento, coisa de nigeriano. Me enviou uma mensagem muito feliz que o contrato foi assinado e agora ele teria que viajar para a Ucrânia por um mês e depois estaria liberado para vir para o Brasil e abrir a sua empresa automobilística. Olha que fino ele, rico, né? Até aí, tudo bem, eu tava acreditando nele. Nos primeiros meses ali, fecha contrato de trabalho, vai para a Ucrânia, depois eu vim para o Brasil abrir empresa de automobilismo. Comecei a buscar no YouTube sobre relacionamentos à distância e logo percebi que nunca havíamos falado nenhuma vez por câmera, por vídeo. Nisso ele já tinha viajado, enviou o bilhete do voo, a passagem. Gente, pra que ficar enviando passagem de voo? Outra pessoa normal não fica provando que vai viajar. A todo momento eles tentam provar que eles são reais, que eles estão viajando de verdade, mandam passagem, mandam qualquer coisa falsa que eles criam, editam, pra deixar vocês mais convencidas que é verdade essas histórias loucas, contrato Ucrânia, entendeu? Também enviou uma foto do avião e uma foto do passaporte dele. Desejei uma boa viagem e aguardei novas mensagens, já que ele estava indo para a Ucrânia. Após 2 dias, ele me envia uma mensagem perguntando por que não verifiquei seu voo, um tanto chateado. Deixei para lá e pedi para fazermos uma chamada de vídeo. Ele logo disse que não seria possível. Por que não é possível fazer chamada de vídeo? Porque ele não é o cara da foto, não é verdade? Ele é um nigeriano que tá lá na Nigéria. E ele me respondeu que não era possível e que era melhor que a gente tivesse feito essa vídeo antes dele embarcar. O sinal e o aparelho que ele estava usando não dava para fazer, apenas quando ele chegasse em terra. Fiquei em alerta, mas continuo embriagada por suas palavras e mensagens e textos lindos. Tá vendo? Toda essa história mal contada, cheia de provas falsas, tal, causa um sexto sentido ali na pessoa, uma agonia. Será que é verdade? Que história louca! Mas ela estava embriagada com os textos, com as palavras românticas, com toda a situação do príncipe encantado. Era que se tivesse encontrado um príncipe daqueles contos de fada. Cheguei até a perguntar se ele havia tirado de qual livro tais palavras. Ele riu e disse que era o que ele sentia, muito exagerado em tudo que dizia. Até que finalmente o navio dele é ameaçado por piratas. Piratas? Que história maluca, não é? Ele tá lá, engenheiro petroleiro na Ucrânia, e piratas chegaram. Ele tava desesperado. E olha a emergência aparecendo. Outro sinal de alerta do golpe. Do nada, como essa história mirabolante, chega uma emergência, uma urgência. E agora vai pedir dinheiro, quer ver? Lembra que ele já tem todos os meus dados e eu tenho os dele? Ela me pergunta. Eu acreditei e lamentei o ocorrido, então me pediu ajuda, se eu poderia receber um pacote com os pertences valiosos dele, pois tudo que ele precisava eram os meus dados e isso já estava com ele. Então ele só ia mandar uma caixa de pertences valiosos que os piratas não roubaram. Olha só, piratas bacanas, não é? Ele tá lá, imaginou já, ele trabalhando numa plataforma ou no navio, chegam os piratas. Os piratas roubam tudo, ameaça de morte, mas os pertences valiosos deles os piratas não levam. É importante que a brasileira que tá aqui lá do outro lado do planeta receba os pertences dele. Outro alerta, aquele pacote que vai vir com impostos para pagar para uma alfândega falsa, lembra? Ou para uma empresa de transporte falso. Outro alerta. É lógico que eu concordei. E logo disse que providenciaria tudo, que confiava em mim, como ele confiava na vida dele. Ele confiava nela com sua vida. Recebi um e-mail em inglês. Não falo nada de inglês. E fui traduzir e eu teria que pagar R$360. Chamei a atenção dele, dizendo que eu não pagaria esse nem o valor correspondente a pacote nenhum. Ele disse, querida, então você não está dizendo que não vai me ajudar? Aí o drama, né? Tá apaixonado, tão namorando. Aí ele chega e blefa. Tá dizendo que não vai me ajudar num momento tão difícil da minha vida. Tem piratas aqui. Aí eu disse que não poderia, porque ele sabia como era o meu ganho e era baixo e jamais deixaria de pagar as minhas contas e comprar o alimento para ajudar dessa forma.
sem condições, e ele já sabia disso. Nesse momento, realmente eu caí no golpe. Disse para ele me enviar o dinheiro que eu faria a transferência para a conta. Ele me pediu meus dados bancários e enviei. Não estava conseguindo fazer. Então me pediu novamente enquanto que eu poderia ajudar ele, apenas para manter o seu pacote seguro. Conclusão, disse que eu só teria R$100. Ele aceitou. É claro que ele aceitou. Qualquer dinheiro é dinheiro para os golpistas. Fiz a transferência e ele me agradeceu. E no mês seguinte, pediu para eu fazer novamente. E eu fiz essa transferência novamente. Então, finalmente, ele conseguiu transferir o dinheiro para minha conta e eu fiz a transferência. Detalhe, ele me devolveu os 200 que eu depositei. Fiquei mais tranquila e mesmo desconfortável, achei que ele estava sendo sincero comigo. Disse que precisava pagar à empresa o valor de 30 mil, porque o pacote dele era valiosíssimo. O pacote valioso tinha o contrato de trabalho, a cópia, um relógio de ouro, o seu passaporte e uma pulseira de ouro para mim. Veja, um relógio de ouro não custa 30 mil. E uma pulseira de ouro também não custa 30 mil. E um passaporte? Por que ele mandaria o passaporte num pacote? Como que ele sairia da Ucrânia? Quem se desfaz do passaporte? Como que os piratas não pegaram tudo isso e ele tinha isso em mãos ainda para mandar para ela? Tudo muito estranho. Será que não faz sentido a história? Concordei em ajudá-lo. E as transferências começaram e não pararam mais. Depois que ele tinha os dados da conta dela, ele começou a depositar muito dinheiro na conta dela. Pedi para não fazer porque o valor já havia batido. Então agora ele precisava pagar o advogado e continuou jogando mais valores na minha conta. Isso já estava atento que era golpe. Ela já tinha percebido que era golpe. E jamais veria esse homem. Comecei a buscar tudo sobre o assunto e fiquei apavorada com tantos relatos. Fiquei desesperada e sem saber o que fazer. Como explicar para minha família, amigos? Vergonha, constrangimento era o sentimento que eu tinha. Eu não tinha coragem de falar com ninguém. Era bizarro demais, né? Um namorado do nada, com um assunto do nada, com uma história mirabolante, depositando dinheiro na minha conta e um monte de dinheiro. Eu não tinha coragem de falar nada com ninguém, era bizarro demais. E ter os dados da minha vida nas mãos dele foi o motivo que essa história se arrastou por 2 anos. Eu me senti perdida, com muito medo. Até um dia vi uma foto dele no Telegram com uma outra mulher. Ou seja, com o celular que ele usava para conversar com ela, tinha um perfil no Telegram fingindo que era uma mulher. Olha que estranho. Aí eu questionei e ele tirou o perfil na mesma hora, apagou logo o perfil. Então comecei a dar corda para ver ele agindo da mesma forma. Só que não conseguia fazer ele parar os depósitos em nome de várias mulheres. A mulherada ficava depositando dinheiro na conta da Ana, achando que estava depositando dinheiro pro John, o John Falcatrua, o golpista. Porque ele estava dando golpe em várias mulheres e a conta corrente que ele dava pro depósito era dela. Ele depois dizia que ela era a secretária dele, que a Ana era a secretária dele. Então que as mulheres que tinham caído no golpe podiam depositar nessa conta da secretária que passariam para ele. Ela questionou ele, por que a mulherada tá depositando dinheiro na minha conta, dinheiro picado? Ah não, é uma secretária de uma advogada que tá depositando para você. Ele confiava tanto nessa vítima que ele depositou muito dinheiro na conta dela. Ultrapassou os 50 mil reais. Só que eu não consegui fazer ele parar de fazer os depósitos em nome de várias mulheres. Diziam que era secretário do advogado, já não acreditava em mais nada. Recebi uma ligação do meu banco. Imagina o susto dela quando o banco ligou para ela. Agora, em agosto de 2021, que uma mulher sofreu um golpe de 3 mil reais e o valor foi para minha conta. Ou seja, a outra vítima foi rastrear para onde ela mandou o dinheiro e deu de cara com a conta da Ana. O banco da Ana foi informado que era um golpe e o banco ligou para Ana. Ei, Ana, você tá sabendo disso? Que sua conta tá sendo usada para ganhar dinheiro de golpe? Fiquei louca e com muito medo. Fui ao banco e expliquei toda a história para minha gerente, que foi muito compreensível com tudo que eu falava e mostrei tudo que eu tinha dele em meus arquivos. As conversas, as fotos, tudo. Nessa história, eu movimentei para eles mais de 50 mil reais. A gerente disse que me ajudaria, mas eu não poderia fazer mais nenhuma transferência. Lógico que eu concordei.
e segui a sua orientação, dizendo a ele que minha conta foi bloqueada. Nisso, ele disse que o advogado dele iria me ajudar com o que estava acontecendo. Ele jogou mais 2.000 na conta. Mesmo com a conta bloqueada, ele mesmo assim mandou mais 2.000 reais pra essa conta. Nisso ele já envolveu um advogado dele, supostamente que estava no Brasil, que falava português. A coisa se transformou numa bola de neve. Entrei em contato com a gerente, ela bloqueou a conta mesmo. O valor tá retido na conta. Assim eles não puderam mais fazer nenhum depósito em meu nome. Fui à delegacia e fui ridicularizada diante de desconhecidos. Esse é um problema grave. A maioria das mulheres que conversam comigo no Instagram estão relatando que nas delegacias os policiais fazem chacota delas. Que acham que isso não é crime, que foi mais uma ingênua, enganada, que perdeu dinheiro. E que nada disso de ruim pode acontecer com elas, a não ser perder do dinheiro. Não fazem nem o BO. Aí hoje eu conversei com um delegado da Polícia Federal, que é um amigo meu, e ele me disse para eu procurar a delegacia de mulheres da minha região, para eu entrevistar a delegada, para ver o que ela pode nos dar mais de orientação. Porque essas mulheres que conversam comigo são do Brasil inteiro, não é da minha região. Então, ela vai me dar algum caminho das pedras para as pessoas poderem ir até as delegacias e se sentirem mais acolhidas e conseguirem fazer um BO e conseguirem se sentir protegidas pela polícia. E quando a gente já foi assaltada ou sofreu um golpe, o mínimo que eles podem fazer é nos acolher, é fazer um BO. E de repente, porventura, transferir esse processo para que alguém na polícia cibernética que relatem para fora do país que esses crimes estão acontecendo de monte no Brasil. Mas ela relatou aqui que ela foi ridicularizada em frente de desconhecidos. Sequer os policiais me ouviram. Falou que esse assunto tem que ser resolvido só no banco. É um golpe internacional, estelionato. Ia resolver só no banco esse problema? Tem gente que se suicida depois de ter caído num golpe desse. De tão sério e de tão perturbador que eles são. Eu me senti péssima com tudo isso, é lógico. Claro que você se sentiu péssima, eu imagino. Que situação. Ainda tive que ouvir o advogado me chamar de mentirosa e que eu queria ficar com o dinheiro. O advogado do cara chamou ela de mentirosa e que ela queria ficar com o dinheiro dos golpes. O golpista dizia que era dinheiro limpo, que eram os advogados pagando ele, não eram golpes. E o advogado dele queria a todo custo que eu me encontrasse com o advogado, na minha casa ou em um restaurante. Agora imagina, ela já sabe que ela tá num golpe. Você acha que ela vai encontrar com um membro da quadrilha? É lógico que não, vejo o perigo disso. O namorado golpista, a todo momento perguntava se ela estava em casa, quando seria uma folga, porque ele queria me encontrar insistentemente. O maior medo era ele vir até minha casa e fazer algo aos meus filhos, já que eles tinham o endereço. Agora estou mais tranquila pelo lado financeiro, em não ser mais uma laranja na mão deles. Mas qualquer pessoa estranha próxima à minha casa ou na rua que fica encarando, tudo vem à minha cabeça. O emocional está muito fragilizado. Então percebo o quanto ele me apavora e fico em choque. Mediante tudo que aconteceu, precisei contar tudo para minha família e aos meus filhos o que estava acontecendo, porque eu não sabia com quem eu estava lidando. O fato dele insistir tanto para encontrar com o advogado dele passou tantas coisas na minha mente, inclusive o advogado me ligou e fez aquele falsete de voz, aí mesmo que eu não tinha nem dúvida de mais nada. Ele, porém, se manteve numa bolha e continuou dizendo que não sabia em quem acreditar. Falei o suficiente com ele até que ele entendesse que não poderia mais fazer nenhuma transferência e a casa caiu para ele. O único jeito deles recuperarem o valor seria a pessoa que fez o depósito pedir o reembolso. Mas ele disse que as pessoas não fariam isso. É lógico, né? São vítimas. Então eu disse que o problema era dele e não era meu. Já havia me prejudicado o suficiente e graças a ele eu perdi minha conta de anos. E ainda corro o risco de sofrer algum processo, não é? Tenho comigo todas as conversas, documentos e fotos que me enviou. É o único respaldo que possuo, caso ocorra algo maior. Ele era do Texas, San Antônio. Me ligou por voz no WhatsApp falando em inglês, com certeza um inglês nigeriano, né?
Depois de alguns áudios de frases curtas em português, tá? Ele estava aprendendo português. Falava em inglês, escrevia muitas vezes também. Quando busquei pelo nome dele, sempre aparecia no Facebook da Nigéria. Hein, rapaz gato, família, cara boa pinta, né? Que não era ele. E ainda, eu acho que essas fotos que ele mandou é na Itália. Além dele ter uma pinta de italiano, todas essas paisagens que ele manda é da Itália. Então ele é de San Antônio do Texas, mas ele estava em Sorrento, uma cidade na Itália. O que vocês acham disso? É lógico que o nigeriano roubou fotos de um italiano, não é verdade? Gente, ele é bonito, nossa senhora. Sabe, um cara assim mais velho, seu cinquentão, bonito. Que vocês não recebam foto dele e achem que ele é um cara sério. Olha o golpe que ele armou pra Ana, gente. John Leslie Christensen é o nome que ele inventou. John Leslie Christensen. O advogado dele se apresentou com o mesmo nome dele, de John. Esse namorado golpista, o tal do John, cada hora falava que o advogado chamava de um nome. Uma hora era Sebastian. A história da esposa também, no final já tinha duas versões. O dinheiro que era do advogado, quando disse que não faria mais nada por ser do advogado, ele disse que o dinheiro era de negócios dele, não era mais do advogado, que era de uma instituição de caridade, que ele jamais mencionou na vida em 2 anos e pouco. Inicialmente, as transferências eram feitas dos bancos Votorantim e depois mudou do Banco do Brasil. Algumas vezes ele tentou fazer, mas mantinha a câmera escura. Ou seja, ele fez ligação de vídeo, mas nunca mostrou a carinha dele. Cobria a câmera com papel, com o dedo. Põe alguma coisa na frente, né? Bloqueando a visão. Ele não era o mesmo da foto, né, minha gente? Claro. Hoje não tenho mais vontade de conhecer ninguém, principalmente se for online. Mas obrigada demais pela abertura que está nos dando, o alerta a tantas outras mulheres, e é tudo que podemos fazer. Tenho pensado muito nisso, alertar outras pessoas. Porque se tenho consciência do que sei hoje, jamais teria dado chances para que isso crescesse. Perguntei para ela como que ela ficou sabendo, né, da mulher, do golpe. Disse que foi tudo banco. O banco chamou ela, explicou o que estava acontecendo. Foi aí que a ficha caiu, né? E essa mulher, ela conseguiu conversar, essa outra vítima. Disse que era uma promessa de trabalho em Nova York e quando ela chegasse, os dois fariam uma viagem romântica. Essa que pagou 3 mil reais na conta da Ana, conseguiu conversar com a Ana. Isso, quando ela percebeu, quando essa outra vítima percebeu que tinha caído no golpe, ela entrou em contato com o banco da minha agência e contou o que aconteceu e que ela queria os 3 mil reais dela de volta. Ah, ele disse para outra vítima que a Ana, por essa conta corrente, era da secretária dele, por isso que eu já tinha até dito para vocês. Que ele falava que a Ana era a secretária dele. Eles são muito profissionais, as histórias são incríveis, mirabolantes. Fica aqui o alerta. Não se envolvam com desconhecidos, com histórias mirabolantes, histórias de príncipe encantado muito boas para ser verdade. Começam até a depositar dinheiros nas suas contas e nunca faz uma videozinha chamada com você. Pega o passaportezinho dele e vem aqui no Brasil. Que coisa tão fácil. O cara, se tiver afim de você, ele vai abrir a câmera. Se o cara tiver afim de você, ele não vai te pedir nenhum real. Estrangeiros não pedem dinheiro para nós. Só países pobres, onde os homens querem dar golpe. O primeiro mundo, homem não pede dinheiro para mulher. Nem por causa de pirata, nem por causa de morte, nem por causa de emergência. Eles se viram, eles têm o jeito deles. Eles não precisam de uma mulher lá do outro lado do planeta para mandar dinheiro. Espero que vocês tenham entendido a situação, como foi que ela ficou 2 anos presa nessa emboscada. Só agora ela tá livre deles, porque a conta tá bloqueada, ela já sabe de tudo, eles estão todos bloqueados. Vocês estão conversando com um camarada desses que já apontam os alertas do golpe. Já parem de conversar, meninas, pra gente já se envolver e se apaixonar. É um passinho pro abismo. Deixem aqui embaixo seus comentários o que vocês acharam dessa história. A gente acha que tá muito longe? Não tá. Acontece aqui do lado, tá? Ela não contou pra ninguém, até a coisa vir à tona. Eu imagino que pode ter alguém do seu lado passando por isso. Então divulguem informação,
Quando você souber que alguém está conversando com alguém com essas histórias mirabolantes, já dá o alerta. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe aqui o seu like, compartilhe essa informação, pega aqui ó, o compartilhar e manda por WhatsApp para as outras pessoas, para que elas também saibam do assunto e não caiam nunca nesse tipo de golpe. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.